meus amigos, muito bom dia, eu sou o Gustavo e esse é mais um vídeo do nosso canal 4USA Flórida. Gente amiga, eu tenho falado muito sobre política, sobre a situação aqui nos Estados Unidos, Brasil, o mundo em si, falado de seitas secretas, falado sobre vários assuntos. Hoje, nesse vídeo, melhor dizendo, eu quero falar ou abordar esta situação do lado espiritual, porque eu creio que tudo que está acontecendo aí no Brasil, como também aqui nos Estados Unidos e no mundo em si, a razão pela qual todas essas desgraças e os mandos e desmandos, subornos, fraudes, escândalos financeiros, tudo isso, por trás de tudo isso existe uma razão espiritual. Muito bem, a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, do versículo 12 em adiante, sobre principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. E aí está a razão pela qual o Brasil, eu vou focalizar principalmente no Brasil, está do jeito que está. O inferno, ou o mundo espiritual do mal, também tem a sua, digamos, organização. Assim como o mundo, a dimensão física que nós vivemos, que nós vemos, os países são governados por um presidente, primeiro-ministro, o que seja. Cada país está dividido em estados, os estados estão divididos em províncias, cidades, e com instituições pré-estabelecidas como a igreja, a polícia, hospitais, bens para a população e por aí vai. Toda organização, eu não quero me aprofundar muito nisso para não tornar esse vídeo muito longo. O inferno também tem a sua organização. Por exemplo, quem são os principados? Os principados são aqueles demônios, claro, baixo a tutela ou a batuta, o comando do próprio Lúcifer, que atuam em cada país. Para cada país, para cada nação, existe um principado pré-determinado. Então aí no Brasil tem um principado, aqui nos Estados Unidos tem um principado. Cada país tem um principado que tenta influenciar o modo de se viver, a política, a sociedade em si, influindo nas leis, nas mentes dos governantes. Então cada país tem o seu principado, que seria no caso o presidente, né? Basicamente o principado, o campo de atuação está sobre reis, os poderosos da terra, os presidentes, primeiros ministros e por aí vai. Então, sobre o botijão de gás da Dilma, o bujão de gás da Dilma, existe um principado atuando diretamente sobre ela e no governo dela. Muito bem. Depois vem as potestades. Alguém me mandando mensagens aqui, por isso que eu dei uma paradinha. Vem as potestades. Essa classe de demônios, porque tem gente que tem medo, como disse o Albertinho, fala o inimigo, é demônio, é diabo, gente. Não tem medo não, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então, essa classe de demônios, potestades, o seu campo de atuação abrange principalmente as autoridades como espirituais, por exemplo, né? Pastores, bispos, diáconos, cardeais e por aí vai. Essa classe de demônios, eles influenciam da maneira como, por exemplo, a palavra de Deus é pregada.
Ué, mas o diabo influencia na pregação da palavra de Deus? Sim, influencia. O próprio Satanás, quando tentou o Senhor Jesus, não citou versículos da Bíblia, um salmo, ainda que ele trocou, né? Ele omitiu partes, mas ele tentou ao Senhor Jesus para que ele cometera suicídio, porque ele disse, está escrito, aos teus anjos ordenará acerca de ti para que te sustente, para que te guarde. E falou, atira-te abaixo se tu és o Filho de Deus. Então, como ele não vai usar a própria palavra de Deus, né, para causar, por exemplo, divisão, né? Um exemplo disso, quando foi determinado que a Suprema Corte do Inferno daqui dos Estados Unidos legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, várias pessoas que eu inclusive conheço, que são obreiras em suas igrejas, e colocaram lá Love Wins e o símbolo do arco-íris. Aí, pessoal, um exemplo. Tem muita gente que se diz cristão evangélico, né? Cristão evangélico, que defende o casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando isso é contrário à palavra de Deus. Então, essa classe de demônios, as potestades, atuam assim. Esse é o campo de atuação, confundindo. Aí vem essas doutrinas do retetê, e ripa lá pra frente, ripa pra cá pra trás, e cai no chão se estrebuchando, e todo mundo aplaude, bate palma. Olha, cheio do Espírito Santo. Tá cheio de demônio. Tá cheio de demônio. Não tá cheio do Espírito Santo não, tá cheio de demônio. Muito bem. Os dominadores. Quem são os dominadores? São aqueles demônios, ou classe de demônios, que atuam no intelecto da pessoa, né? Por exemplo, a Dilma tem um. A Dilma tem vários, melhor dizendo. Porque aquela mulher, ela não sabe fazer discurso. Segundo eu soube, ela é advogada ou economista. Ela não sabe falar, ela não sabe fazer discurso. Tá aí no Facebook, no Google, cheio de besteiras que ela tem falado. Então, essa classe de demônios atua no intelecto do ser humano, como por exemplo Jean Willis, né? Com essa ideologia de gênero, esse marxismo cultural, para destruir a família. Vamos destruir a família, porque destruindo a família a gente torna o ser humano mais fraco, e aí tira também o sentido de pátria, de nacionalidade, a identidade do ser humano. Aí é um dominador atuando no intelecto do ser humano, atuou no intelecto de Hitler, de Karl Marx, Mao Tse-tung, Trotsky, Lenin, Saul Alinsky, Hillary Clinton, todos esses. E as forças espirituais do mal é aquela classe de demônios que provocam doenças, enfermidades, depressões, tristezas, né? Vontades de suicídio ou desejo de suicídio. Você sabia que tem gente que se diz cristão, né? Que pratica yoga. Pratica yoga. E o burro, o ignorante, a ignorante, a burra, a estúpida, não sabe que cada posição daquela do yoga é uma reverência a uma divindade. Então, cristãos que praticam yoga. Aí você entende por que, com a atuação de todas essas classes de demônios, você vê, por exemplo, nas escolas, as meninas, né, colocando um bumbum pro alto de shortinho, fazendo aquela dança sexual indecente, né? E na boquinha da garrafa, e tô tranquilo, tô favorável, e esse besteirol todo. O problema não é somente o PT, o brasileiro também é problemático. E para terminar, o seu pastor não prega isso, prega. Não estou me colocando numa posição elevada ou melhor que a do seu pastor, mas lá em João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade. Que verdade? A verdade não está sendo pregada, está sendo pregado aquele evangelho água com açúcar, aquele evangelho para boi dormir, aquele evangelho do amor, que Deus é amor, que isso e aquilo. A vida está indo para o buraco, o país está sendo destruído,
E os pastores, que antes falavam que o diabo se vestia de vermelho e usava barba, né, numa clara referência ao Lula, depois se uniram a ele e ao PT. E ainda apoiaram a Dilma também. Então, vemos que é um jogo de cartas marcadas, que está tudo vendido, pessoal. Tá bom? Grande abraço. See you next time. Tchau.